Boa noite, pessoal. Boa noite. Namastê, Deus em mim, saúde Deus e vocês todos. Dando sequência aos nossos encontros da quarta-feira, vamos iniciar então o estudo hoje sobre física quântica e espiritualidade. Nós tivemos um encontro, né? Está gravado no nosso site, Física Quântica, onde eu falei a diferença entre física que estuda o macrocosmo, a física que estuda o microcosmo. Falei um pouco de Axé, Kundalini, né? Nossos conceitos em relação a isso. Hoje, então, a gente vai tentar se aprofundar mais. No assunto da física quântica. Tá? Bom, hoje nós vamos tentar entender, tá, o que é física quântica e teoria quântica. Tem muita gente, pessoal, muito espiritualista, muito místico, muito esotérico, enfim, tá? Espíritas, umbandistas, de uma forma geral, falando em física quântica ou quântica. Que hoje é um termo que está na moda, né? Quântica. Mas muitos não sabem o que é quântica, o que significa quântica. Falam em apometria quântica, falam um monte de coisa. Passe quântico, desdobramento quântico, e não sei o que quântico, um monte de coisa. Tá? Mas, no fundo, não tem ainda um conhecimento de causa, não sabe o que significa física quântica. Então a gente vai tentar resumir para vocês, hoje, um pouco da história da física quântica. Tá? E esse assunto, esse embasamento, ele é muito importante para a gente estudar, para a gente entender mais tarde, quando a gente avançar no estudo da física quântica, a questão dos fenômenos espirituais. Como, por exemplo, desdobramento, sintonização, mediunidade, passe à distância. Se tu não entender física quântica, tu entender um pouco a base da física, não tem como tu entender como é que um corpo se desloca no espaço interestelarmente. Como é que pode um ser de fora, no mundo de fora, como dizem por aí, no ET, se deslocar, por exemplo, da galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima da nossa galáxia, viajar para cá, interagir, realizar o seu trabalho de ajuda, enfim, e retornar. Se você fizer isso pela física clássica, que é através da velocidade da luz, demora milênios, anos. Isso não pode acontecer. Porque se chegar aqui daqui a 40, 50, 100 anos, o propósito que ele viajou de lá, que ele saiu de lá, chega aqui já muda tudo. Em 40, 50 anos não muda muita coisa. Isso tem que ser instantaneamente, tem que ser rápido. Como é que pode? Velocidade da luz, não sei se vocês sabem, é de 300 mil metros por segundo. Ou seja, em um segundo o cara avança 300 mil metros. O Andrômeda é, sei lá quantos anos luz, 40 anos luz, 4,5 anos luz. Para fazer o cálculo vai 40, 50 anos. Então, é imperioso tu entender um pouco básico de física. Tá? A matéria em outros planos, ou seja, os planos dimensionais, como eu já ouvi uma vez um espiritualista dizer que no plano espiritual não tem matéria. Tem matéria. O Chico Xavier não trouxe o livro nosso lá, que tem banheiro, tem tudo lá. Tem alimento, tem casa, tem muros. Né? Se tu não entender física quântica, tu não sabe como é que isso se realiza. Como é que tu está aqui agora, daqui a pouco abre uma clarividência e tu enxerga um espírito no plano astral. Tem clarividências que enxergam um espírito no nosso plano e enxergam um espírito no plano astral. Não entender física quântica, tu não sabe. Abrir um portal de interdimensional. Mas o que é abrir um portal? Hoje em dia se tem muito um sistema também. Abre-se um portal. Abriu-se um portal. Estou enxergando não sei o que. Isso acontece, mas como é que abre esse portal? Como é que isso ocorre na matéria? Tem matéria do outro lado? E se tem matéria, como é que pode? Como é que é essa interação? Outra coisa, diferença entre Deus, espírito e matéria. Aí entra a teoria do campo de Albert Einstein. O espiritualista nem sabe essa teoria de Einstein. Teoria do campo, que é a teoria da unificação. Maravilhosa, uma das teorias mais bonitas que eu já vi.
Resolvi na minha vida foi de obra prática. E ali explica a diferença entre Deus, Espírito e matéria. Mas tudo é uma coisa só. Tudo parte da mesma energia, da mesma essência divina que nós estudamos semana passada em Teologia, vocês se lembram? Tudo é a essência divina. Só que há diferença de manifestação entre Deus, o Espírito e a matéria. Mas como se dá isso aí? Qual é a diferença entre Deus, Espírito e matéria? Vocês sabem me explicar? O Espírito está aqui agora. Eu estou aqui agora falando. Se eu estou aqui agora falando para vocês, é que tem um Espírito interagindo nesse corpo, nessa matéria. Vocês concordam comigo? Como é que ele faz isso? Por isso que a teosofia diz que nenhuma mesa espiritualista você recebe um Espírito. O Espírito você não vê, uma centelha. Mônada, individualidade. Vocês viram? Você lembra semana passada? Personalidade, individualidade e mônada. Não sabe nem o que está falando. Para receber algum corpo astral, aquele Espírito. O Espírito está se manifestando através do perispírito mediunizado no corpo físico, mediunizado no médium. Tem que saber essas coisas, para poder depois não misturar. Então Deus, Espírito e matéria, física, quântica e espírito. Qual é a diferença? Através da teoria do campo, que nós vamos entender mais tarde. Então é muito importante, é imperioso hoje você associar ao seu estudo espiritualista física quântica. Isso quem conseguiu fazer foi o professor Laércio Fonseca, lá de São Paulo, um espiritualista. Esse cara conseguiu fazer a ponte, a conexão. Tem realmente teorias muito legais. Eu tenho vários aqueles livros ali que eu passei para vocês aqui. Tem um DVD dele, Física Quântica, Espiritualidade e Psicologia, tá? Um seminário de 2 horas e pouco, que é maravilhoso, que abre a mente, assim, né? Então a gente vai tentar trazer aqui para o nosso universo espiritualista, né? Para a gente entender o que acontece com a gente, o mundo que a gente vive, onde a gente vive, por que a gente vive. Tá? Bom, vamos lá. Vamos começar então, tá? Esse quadro, esse e esse, tá bom? Em primeiro lugar, por volta de 1800, teve um físico chamado Herschel e também Maxwell, que descobriram um fenômeno físico chamado irradiação de ondas de energia eletromagnética, ou seja, luz. Que experimento que eles fizeram? Vou tentar resumir aqui. Eles pegaram uma luz branca, passaram por um prisma, ok? E identificaram que essa luz branca que passava pelo prisma do outro lado, aqui eles colocaram tipo um amparo fotográfico, algo que pudesse captar alguma irradiação. Eles identificaram que essa luz branca, passando pelo prisma, ela se desdobrou em 7 cores, que são as mesmas cores do arco-íris. Identificaram que a luz branca, ela tinha essa propriedade de se subdividir em 7 cores através do arco-íris. A mesma coisa que o princípio do arco-íris é a gotícula d'água. A gotícula d'água ela funciona como prisma. E quando chove e tem sol, o raio solar bate naquelas gotículas d'água, num determinado espaço, tá? E aquilo forma o seu arco-íris, que na verdade são 7 cores da luz solar. Cores visíveis. Tá? Muito bem. Aí fizeram um seguinte teste. Pegaram uma barra de ferro e aqueceram ela. Aqui é o fogo. Aqueceram ela. Tá? Na época os caras estavam estudando a irradiação dos corpos escuros, os corpos chamados corpos negros. Aí pegaram uma barra de ferro e aqueceram ela. E começaram a sentir uma irradiação, calor. Essa barra de ferro começou a esquentar. Daqui a pouco, ela começou a brilhar no escuro, essa barra de ferro, na medida que essa barra ia aquecendo. Daqui a pouco, esse brilho começou a mudar de cor. Vermelho, azul, começou a mudar de cor. Tá? E eles identificaram o seguinte, ó, que na medida que iam aquecendo essa barra, primeiramente surgiu a cor vermelha, tá? Depois a laranja,
a amarela, verde, azul, índigo e o violeta. Ou seja, as cores do... A mesma coisa do solar. O cara foi aquecendo. Tá? Isso aqui começou a irradiar calor. Tá bom? Tá? Ou seja, identificaram que, na medida que foi aumentando a frequência de calor, frequência térmica, as cores do espectro elas foram começando a se manifestar, juntamente com a irradiação de calor. Tá? Muito bem. Então fizeram a seguinte equação. Tá? Energia é igual a lambda vezes a frequência. Ou seja, energia pela frequência. Fizeram a seguinte função. Identificaram que essa onda aqui é o comprimento dela, que é chamado lambda. Lambda é o comprimento da onda. É o espaço da onda. Tá? O espaço da onda. E frequência é a quantidade de ondas por segundo. Tá? E por aparelhos, identificaram o seguinte. As cores do espectro, a luz visível, ela ia do vermelho ao violeta. A quantidade de ondas no vermelho é de 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz. Você sabe o que é isso aqui? É pegar 4,3 e botar mais 14 zeros aqui. Isso dá 430 trilhões de ondas por segundo. Então, 430 trilhões aproximadamente de ondas no segundo, você obtém a cor vermelha. E assim sucessivamente até o violeta. Por isso que o vermelho é considerado uma cor de frequência mais baixa e o violeta é a cor mais alta, porque é 7 vezes 10 elevado a, ou seja, 700 trilhões de ondas em um segundo. Tá? Ou seja, você diminui o comprimento de ondas, você aumenta a quantidade de ondas no segundo. Então, quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda. Vocês entenderam aqui? Quanto mais ondas caber num segundo, a onda tem que... Tá, até aí tudo bem. Então tá aqui. Isso aqui foi um experimento, tá? À medida que você ia aquecendo um corpo escuro, né? Um corpo frio, ia aquecendo, ia mudando de cor, ia seguindo as... Então tá aqui, tá feita a experiência de irradiação de ondas de energia. E por que é ondas? Porque aquilo se propagava no espaço. Na medida que a caloria ia aumentando, ele ia ocupando uma região mais alta. O vermelho aqui assim, e aí o amarelo lá, o violeta lá. Aí teve um cara chamado Max Planck, em 1900, olha como é antigo isso aqui, que postulou o seguinte. Mais ou menos. A teoria da lei de distribuição da energia do espectro normal. O que quer dizer esse negócio aqui? Se eu tiver errado, me corrige, tá? Teoria de lei de distribuição de energia do espectro normal. Ele formulou a seguinte equação. Energia E é igual a N vezes a frequência, vezes o H, vezes a frequência. O N é quantidades. 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. O H é a chamada constante de Planck. Tá? O nome dele era Max Planck. E o F é a oscilação, que é Hertz. Que é quantidade de ondas por... Tá beleza? Então tá. O cara descobriu o seguinte, ele fez essa mesma experiência e na época, em 1800, de acordo com a física clássica, a física de Newton, esse espectro de irradiação eletromagnética, para eles se comportava da seguinte forma. Era irradiado, era aquecido uma barra e aquilo se propagava de uma maneira contínua. A energia, o calor se propagava de maneira contínua. Só que esse cara aqui descobriu uma coisa muito interessante. Se você fizer um gráfico aqui da energia contínua, física clássica, radiação contínua, a distribuição contínua de energia, ok, da irradiação, ela seguiria mais ou menos essa posição do gráfico aqui. Energia pela frequência de 0 e aquecendo ela aumenta. Aí tu pega a energia por frequência, dá o quê? Dá uma estrutura fechada de distribuição. Ou seja, ela é contínua, ela vai. Aqueceu, a calor chega lá. Só que esse cara fez um experimento e descobriu o seguinte, que essa radiação de energia, de calor, de energia,
ela era distribuída em pacotes. Isso aqui saía assim, ó. Essa luz que está piscando aqui são elétrons que estão sendo irradiados. Vocês acham que essa luz está sendo irradiada de maneira contínua? Ela está sendo irradiada de maneira descontínua. Olha só, interessante, tá? Então você pega aqui, por exemplo, o vermelho, como foi lá, foi aquecida aquela barra de ferro, ela faz isso aqui, ó. Aquece, pula pro laranja. Aqueceu mais, pula pro e assim sucessivamente. Então, ou seja, tu pega essa equação que faz o seguinte, ó. Energia é igual a um pacote vezes a constante de Planck vezes a frequência. No vermelho é 430 trilhões de ondas por segundo. Aqueceu mais, ela pula pro laranja, cuja energia é um segundo pacote vezes a mesma constante de Planck vezes a frequência. Depois, assim sucessivamente para o amarelo e vai embora. Só que em pacotes. Ou seja, em quantidades definidas de irradiação eletromagnética. E não irradiação contínua de irradiação de energia eletromagnética. Entenderam mais ou menos? Ó, a coisa. Ou seja, a radiação eletromagnética, a radiação, ela é descontínua, ela é quantizada. Pacotes definidos de energia. Quantização da energia definida. A palavra quanta vem do latim. Uma quantidade definida para um é um quantum. Se é 2, é 2 quanta. 3 é 3 quanta, é o contrário. Daí se originou o termo física das quantidades. Física dos quântums, ou da quanta. Ou física quântica. Isso, por enquanto, é importante para vocês entenderem. Que a energia eletromagnética, toda energia de irradiação eletromagnética, luz, calor, ela é irradiada, e essa energia, não só no planeta, funciona em todo o universo. Essa que é a loucura dos físicos. Né? Ela é emitida em pacotes definidos de energia. Ela pulsa. A energia eletromagnética, térmica, ela pulsa. Ela não é uma coisa contínua, otimizada. É descontínua, ela é quantizada. Tá? Entenderam? Mais tarde, nessa época aqui, em 1905, por aí, Einstein batizou essa luz, ou essa energia eletromagnética de fóton. Tá? E para Einstein, o elétron, que está na superfície, por exemplo, dessa, digamos que seja uma barra de ferro, o elétron, ele não tem uma característica de eletromagnetismo, ou seja, ele não é aquecido. No momento que o elétron ganha energia e se aquece, e distribui essa energia, ele sai como calor, ele vira fóton. Porque o elétron, nem isso aqui agora, assim, não tem nada de aquecido, né? No entanto, tem elétrons na superfície dessa barra aqui. Mas se ele começou a irradiar calor, se eu aqueci ele, e ele começou a irradiar calor e me queimou, ele é um fóton. Aí eu digo, e se ele aqueceu? Se ele aqueceu, e ele não se tornou em vermelho, que é a energia primeira, que tipo de energia ele é, então? Que tipo de radiação eletromagnética ele, no primeiro momento, ele irradiou? Com energia vermelha? Não, a barra de ferro ainda não se tornou vermelha. Aí os físicos descobriram o infravermelho. O infravermelho não é uma energia visível no espectro. Tá? E antes dela ainda vem ondas de rádio. Entendeu? A energia infravermelha é isso aí. É um corpo negro aquecido. No momento que ele começa a se transformar, ele vira vermelho, ele já entrou na frequência vermelha. Mas por pacotes definidos de energia, vocês estão entendendo? Ele só fica no vermelho quando ele recebe aquele pacote definido de energia. E quando o elétron recebe aquela carga
térmica definida, ele vira um fóton vermelho. Definida, quantizada, quantidades definidas. E nesse intervalo aqui, o que é interessante, ó, nesse intervalo não existe energia eletromagnética, não existe calor. Aí que o bicho pega. Mas como? Na época foi um absurdo, tu vê 1900. Mas como? Mas tá aqui, tá aquecendo. E outros caras ficavam, né? É invisível, é muito, muito pequeno. Essa barreira, eles chamam de barreira quântica entre os estados da matéria, o estado de calor, no caso aqui, né? Ela simplesmente não existe. Ela é muito, ela existe, mas ela é muito, muito pequena. Claro que existe tem um cálculo físico aqui que eu não vou passar a fórmula, porque é muito complicado e não cabe no nosso estudo aqui. Mas assim, ó, 0,150 para depois. É muito, 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 muito pequeno, mas tem uma diferença grande. Isso na época foi um absurdo, né? Até porque nessa época aqui, os físicos não conheciam a estrutura do átomo. Eles não sabiam como o átomo. O átomo veio depois, né? Tudo embora. Tá? Mas o mais importante para nós agora, pessoal, é a gente entender que a energia eletromagnética, a energia que é gerada de uma maneira eletromagnética, irradiada por calor, por exemplo, ela é feita de forma quantizada. Então, quando vocês verem, por exemplo, uma cor vermelha, tá? Por exemplo, uma irradiação lá do arco-íris, como eu te falei para vocês, se vocês fizerem a experiência da barra de ferro, brilhando no escuro, ficou vermelho, ou ficou azul. Por que o vermelho vem antes do azul? Se você pegar qualquer corpo escuro, uma barra de metal, você aquecer, você vai ver primeiramente ele ficou vermelho. Vai indo por ver, chega no azul. O vermelho depois fica azul. Por que não vem o azul antes do vermelho? Por causa desse espectro de energia eletromagnética. Por causa digamos assim, da sequência. E primeiro o vermelho, que é uma energia frequência mais baixa, na medida que ele vai aquecendo, ele vai subindo, e chega no violeta, que é a frequência mais alta. Então é impossível você aquecer um corpo escuro, ele ficar azul e depois vermelho. Por quê? Porque os pacotes de energia primeiramente são definidos na cor, depois ele vai até o violeta. É pacotes, ó. É pulsos, ó. E o que mais intrigava os físicos é isso aqui, ó. Pô, mas tem intervalo aqui. Se você olhar para o arco-íris, você não consegue ver a divisão entre uma cor verde e uma cor azul, né? Não tem uma linha, não tem nada. A coisa... E ali tem um intervalo. Ali tem um intervalo. Como tem intervalo? Mais tarde a gente vai ver isso aí. Tá? Isso aqui é muito importante entender esse intervalo e digamos assim, esses saltos de pacotes, esses pacotes definidos, para poder depois entender o salto quântico. Entendendo o salto quântico, tu entende como é que um espírito, como é que um ET se movimenta pelo universo de maneira instantânea. Porque ele não viaja. Pegou uma nave espacial e viajou. Isso é uma balela. O cara de alta tecnologia, ele não viaja no espaço, ele salta. Então mais tarde nós vamos entender isso quando nós entendemos a questão do salto quântico, né? Como é que o elétron salta no orbital do átomo. Alguém aqui não sabe o que é átomo? Não? Todo mundo sabe? O átomo está mais ou menos desenhado aqui, ó. No núcleo tu tem os prótons e os nêutrons, né? Na eletrosfera tu tem os elétrons, tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma coisa? Então tá. Por enquanto é isso aqui, tá? Bom, vamos entender agora uma outra coisa muito interessante que foi descoberta por de Broglie em 1924. Você vê que aqui a gente está em 1800. Descobriram o espectro de radiação eletromagnética, mas não sabiam como isso se realizava. Como é que é esse espectro? É uma energia contínua? Porque pela física clássica, a coisa era contínua. Começava aqui, ela estava frio, botava calor e a energia ia embora. Ela ficava no vermelho, em seguida ia para o laranja. Tu está entendendo? É uma coisa contínua, mas não é contínua.
Ele tem que receber aquele pacote de energia vermelho. Recebeu mais calor, se transformou num outro pacote de energia, pulou pro laranja. E assim sucessivamente. Não é uma coisa contínua. É uma coisa... Se deu um pepino na época. Aí aqui se descobriu que, na verdade, essa energia, essa irradiação de energia eletromagnética, de ondas eletromagnéticas, tá, era realizada de forma quantizada, por pacotes definidos. E aqui, segundo os físicos, em 1900, através de Max Planck, que é considerado o pai da física quântica. Aqui nasce a física quântica, a física das quantidades. Pacote de energias quantizadas, definidas. Tá? Muito bem. Vou seguir. Em 1924, de Broglie, num chamado experimento de efeito fotoelétrico, descobre ondas de matéria. Olha só a confusão que já gerou. Ondas de matéria. Eu pergunto para vocês, isso que era uma antena. Juro para vocês que um dia era uma antena. Tá? Isso aqui, ela é uma onda ou ela é uma matéria sólida? O que isso é? Uma matéria. Uma coisa sólida, rígida, que ocupa uma região do espaço. Né? Não é uma onda. Porque uma onda ela não ocupa uma região, ela vai embora. É um corpo definido. Vamos ver o que esse cara descobriu aqui. Fizeram experimentos onde detectaram que o elétron era uma partícula dura como uma bola de bilhar. Só que nessa época não se conhecia a estrutura atômica, tá? Não se conhecia o átomo desta forma aqui. Fizeram um experimento lá e viram que um elétron se chocava com o outro. Montaram um aparato experimental, fizeram então tá. Então o elétron é uma partícula. O elétron que gira ao redor do átomo, do núcleo atômico, ele é uma bolinha dura, uma bolinha rígida, que gira, vai girando. Ok? Muito bem. Aí esse cara aqui fez o seguinte experimento. Ele pegou um feixe de elétrons. Aqui tem uma placa com uma fenda no meio, tá? E aqui é um anteparo fotográfico. Jogou vários feixes de elétrons. Feixes de elétrons são vários elétrons. Os caras montaram o aparato e fizeram isso aí. Tá? Se o elétron era uma bolinha dura, qual era a expectativa? Que ele passasse por essa fenda e seguisse um curso reto, definido. Ok? Só que isso não aconteceu nesse experimento. Olha que louco. Esse cara descobriu o seguinte, ó, que o elétron, parte do elétron, a maior parte do feixe de elétrons, nesse anteparo fotográfico, tipo uma fotografia, tá? Identificaram que realmente estava no centro. Seguiu a linha certa. Seguiu a direção certa. Mas outros elétrons abriram, difrataram. Isso é difratação. É difração. Difração. Se o elétron é uma bolinha dura, ele passa pelo espaço e ele tem que ir reto. Se eu jogo uma bola para lá, ela tem que seguir o curso. Se eu jogo uma bola para lá e aponto para lá, ela não pode fazer isso aqui. No meio do caminho ela faz isso aqui. Tem lógica? Aí os caras, mas começaram a coçar a cabeça. Né? Você está complicado. Isso aqui, essa difração, isso aqui é uma característica de onda. Onda de rádio, onda de água. Tu bater num recipiente com água, pegar uma bacia d'água, né, e você bater nela, o que ela faz? Ela cria uma onda de expansão. A onda de água ela não é uma coisa sólida, rígida, que vai para um ponto definido, ela vai abrir. Okay? Então a partícula atômica aqui era considerada, nessa época, uma sólida, rígida e compacta. Ok? Aí viu-se que ela tinha, como ela difratou, e você pega uma água, como eu falei para vocês, e você dá um toque no centro, o que ela faz? Ela vai até essa fenda, tem a mesma placa com uma fendinha no meio, tá vendo? Depois o que ela faz? Ela continua abrindo e vai até um anteparo fotográfico. Então se descobriu o seguinte, esse cara aqui de Broglie, ele postulou o seguinte, que as partículas atômicas aqui foi feito com elétron. Tá? Mas tanto o próton, nêutron, elétron, tá?
eles têm características sólidas ou não no mesmo tempo. Não no mesmo tempo. Ou seja, o elétron que está em volta do átomo, ele tem duas características. Ora ele é partícula, ora ele é... E esse postulado chamou-se partícula-onda. Dualidade partícula-onda. Isso aqui, cara, nessa época, a sociedade física, né, a sociedade de cientistas na época, não levaram ele a sério. Einstein ficou louco com isso aqui, não pode ser. Como é que uma coisa pode ser uma coisa e ao mesmo tempo pode ser outra? E, cara, não tem como. Como é que pode a estrutura da matéria? Você sabe que toda a estrutura energética, toda a estrutura de matéria, tudo é átomo. Essa régua aqui é átomo, esse corpo físico é átomo, tudo é átomo. Ok? Tudo provém do átomo. Como é que a matéria, como é que o átomo pode se manifestar de uma maneira dual, cara? Ora ele é uma partícula sólida, rígida, e ora ele é uma onda. Porque uma partícula rígida, ela ocupa uma região no espaço. E uma onda, ela vai embora. Como é que pode? Vocês estão entendendo? Não tem nexo isso aí. Mas esse cara provou, tá aqui a experiência. Foram ver o teparo fotográfico. E foi feito várias vezes, porque os físicos eles retestam assim 1 milhão de vezes, né? Eles são muito chatos, vão indo, né? Digo, não, o elétron está abrindo, mas como é que o elétron abre? Aqui, o feixe de elétron está sendo jogado para cá, ele está vindo para cá, mas ele está abrindo. E agora? Muito bem. Volto a repetir para vocês, não no mesmo tempo. Tá? Aí lá por volta de 1927, nós temos Heisenberg, que postulou o princípio da incerteza. Olha que interessante. O princípio da incerteza é o princípio que rege a realidade e a medida, ou seja, a imprecisão nas medidas. Já baseado nisso aqui. O princípio da incerteza de Heisenberg é isso. Você não sabe quando o elétron se manifesta de forma como partícula, ou ora como ele se manifesta de forma ondulatória. Isso está postulado até hoje, nenhum físico conseguiu derrubar isso, é uma coisa que está aí. Tá? Muito bem. No princípio da incerteza de Heisenberg, que fala sobre realidade e medida, a gente vê o seguinte, que de acordo com a física clássica, tá, as medidas são absolutas. Portanto, as respostas são absolutas e determinadas ou deterministas. Ou seja, você consegue prever um evento macrocósmico, a astronomia, os eclipses, de quanto em quanto tempo vai ocorrer um eclipse, um alinhamento, um movimento circular. Se eu estou andando a tal velocidade, quanto tempo eu vou chegar em Cachoeirinha? Isso você consegue prever com precisão. Mas isso no macrocosmo. No microcosmo, ou seja, no mundo atômico, a coisa muda completamente. Mas como é que pode? Aqui fora, vou chamar aqui fora, a coisa acontecer de uma maneira precisa, e lá dentro, lá no interior, no íntimo da matéria, a coisa acontece de forma dual. Como é que pode isso? Muito bem. A física quântica, que é a chamada física moderna, as medidas são relativas. As respostas são relativas ou probabilísticas nos eventos atômicos e microcósmicos. O Heisenberg, ele postulou a seguinte equação: ΔX vezes ΔP mais ou menos H cortado dividido por 2. O que significa isso? Nós não vamos entrar nessa questão aqui. ΔX significa medida de posição. O ΔP, medida de momento. E H cortado significa a mesma constante de Planck. Mas o ΔX e o ΔP, medida de posição e medida de movimento, significa o seguinte: que se eu hoje monto um aparato experimental e vou medir o elétron, eu afirmo para vocês que ele, vamos supor que ele esteja aqui. Eu peguei aqui um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um próton, um elétron e um nêutron. Por isso que ele é estável. Ele é o mais fácil, o mais simples. Um elétron está aqui e aqui no núcleo está um próton e um nêutron. Ok? Um elétron está aqui. Só que tem uma coisa. Ele se movimenta. Se eu crio um aparato experimental e vou fazer a medição, eu vou dar a minha resposta
em relação ao que eu observei, correto? Mas se um segundo, 1 minuto depois, vai lá o Edgar, vai montar o mesmo aparato experimental, o elétron não vai estar mais aqui. Há uma probabilidade dele estar em qualquer ponto, qualquer um desses pontinhos pretos. Então a resposta, ela é diferente. Então a matéria, ela é altamente dependente do observador. E aí que a coisa começa a pegar. Então depende de quem está observando para poder medir e postular e dar resposta. Porque isso aqui é uma coisa que é probabilístico. E outra coisa, tu nunca sabe se ela está se manifestando, se esse elétron se manifesta de forma sólida ou piorou mais ainda. Agora, faz o quê? O Einstein nunca aceitou isso. Dizem os entendidos que Einstein quebrava pau direto na época com Heisenberg e com Niels Bohr. E quem postulou esse modelo atômico foi o Niels Bohr, mais tarde nós vamos falar. Tá? Aqui nós vamos entender como é que o elétron salta e vira fóton. Aqui, nesse modelo atômico, a gente vai entender o salto quântico. Eu já posso, de repente, já antecipar para você. O salto quântico nada mais é que tu pega o elétron, ele recebe aquela carga de energia e ele emite, por exemplo, um fóton de cor, mas ele tem que receber aquela quantidade definida de energia. E o que faz o elétron? Ele salta para uma órbita mais baixa. E quando ele salta, o elétron salta para cá e ele emite um fóton. E é o mesmo elétron, só que ele perdeu energia. O elétron da barra de metal, que tem elétron na superfície da barra de metal. Se eu emitir calor, eu estou emitindo calor, eu estou emitindo o quê? Elétrons em cima daquela barra de metal. Os elétrons da barra de metal, o que acontece? Elas vão perder energia, por isso que derrete. Por isso que derrete no calor. Ela vai derretendo. Então, pá, tu emitiu o calor aqui, o elétron, ele perdeu energia, pulou para uma órbita mais baixa e saltou um fóton. O fóton é luz. Isso é o salto quântico. Mas ele salta no momento instantâneo, sem tempo. Ele atravessou o espaço, o elétron atravessa o espaço a uma velocidade muito maior que a velocidade da luz. A chamada velocidade instantânea. Será que não está aí o salto quântico do ET? Será que eles não utilizam esse conhecimento da matéria para realizarem por exemplo, as suas viagens interestelares? Não tem nada a ver com aquela coisa da Enterprise, assim, tu bota o cara, te lembra da Enterprise? Aquilo era legal, né? O cara botava na máquina, desmaterializava o corpo, aí ia lá com outra nave, aí materializava o corpo. Mas aquilo era feito num tempo, né? E Deus o livre dá um pepino na máquina, o cara morria lá dentro, né? O cara nem via, né? Morria já desintegrado, não precisava nem enterrar o cara. O cara já morria em putrefação, já. Mas aqui não. Altas tecnologias fazem isso. Eu estou aqui agora no plano físico, né? Aí dormi, me desdobrei do corpo. Como é que eu vou levar esse cara lá para o plano superior? Vou viajar no espaço? Já não é assim, né? Vou levar o Davi lá para o plano búdico. E nunca vai acontecer, isso é impossível. Não quer retornar mais. Isso com certeza. Não vou ter que retornar. Né? Aí o que acontece com o Davi? Como é que eu vou fazer com o Davi? Em primeiro lugar, eu tenho que tirar ele do corpo. Né? Isso não dá para levar. Aí estou em corpo astral. Aí vamos levar o corpo astral para o plano búdico. Porque não dá para desdobrar os corpos dele, porque o Davi ainda não criou um corpo búdico. O Davi ainda está muito kármico ainda. Ele está lá, ele ainda é uma nota humana. Vocês se lembram das notas temperamentais? Nós estudamos semana passada. Ele é muito ainda telúrico, ele tem um cara pesado. Vamos levar ele só para ele. 5 minutos para ele ver um plano superior. Como é que eu vou levar esse cara? O plano búdico é espacialmente visível? Ou ele é frequencialmente acessível? E como é que eu vou levar ele para aquela frequência? Eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar o corpo astral dele. Não vou trabalhar o espírito dele. O espírito dele, ele vibra numa outra frequência. Por isso que nós vamos entender mais tarde a teoria do campo. Tem que pegar o corpo astral dele, tem que fazer isso aqui, tem que promover um salto quântico nos elétrons que compõem o corpo físico dele para ele poder
digamos assim, acessar uma frequência superior que a frequência da luz. Então tu salta, tu não viaja. Tu vê esses livros e filmes das pessoas, a chamada volitação, né? Que é a pessoa voando no nosso lar, né? Você se lembra daquela novela A Viagem? As pessoas voavam. Tudo bem, tu voa, mas tu voa dentro do mesmo plano vibracional, né? O mesmo plano astral, correto? Mas e como é que faz? Tu voa para acessar o plano superior? Tu não enxerga o plano superior, ele está aqui agora. Só que ele está numa outra frequência vibratória. Realiza isso aqui, ó, chamou de salto quântico. Só que antes de tudo, a gente tem que entender, e hoje a aula, o estudo hoje em relação a isso, vocês têm que entender o que é física quântica, a origem da física quântica. Tá claro que aqui tem uma matéria muito maior, a gente poderia se alongar muito mais, mas a gente vai resumir, porque a gente sabe que é um assunto complicado, é um assunto que cansa bastante, mas pelo menos agora vocês já têm uma noção, uma ideia do que é física quântica. Então, quando alguém vier falar para vocês o que é física quântica, perguntar, vocês, por favor, não façam passar vergonha. Física quântica é a física das quantidades definidas de energia. Os quântumos, as quantidade. A luz vermelha, ela só existe porque aqueles elétrons, ou seja, os fótons de luz vermelha, receberam quantidades definidas de energia em seus elétrons para poder promover uma luz vermelha que também é quantidades definidas de energia. Porque essa luz vermelha, daqui a pouco ela já não se transforma em laranja. Não, o vermelho é o vermelho. Se ele recebeu mais energia, ele pula para o laranja. Ele salta num espaço muito curto. Espaço de tempo, existe esse espaço aqui. É diferente do que o salto quântico, tá? Mas só que muito pequeno. Então é legal, né? Tu vê, tem o vermelho, recebeu mais energia. Aqui tá essa antena. Estou emitindo calor nela. Ah, ficou vermelha. Tem que pegar com a luva, né? Queima, né? Primeiro vem o infravermelho, que é o corpo se aquecendo. Eu não estou enxergando a luz vermelha nele ainda. Ele não se transformou em vermelho. Mas ele já está aquecido. Então ele já está no infra. Por isso que se faz tratamento infravermelho, cara. Infravermelho é isso aí. Só para aquecer. Que é uma cor de vibração mais baixa, né? No espectro eletromagnético. O espectro eletromagnético são as cores do arco-íris, tá? Para aquecer um pouco ele ficou vermelho. Se ele ficou vermelho, já tem que botar uma luva, né? Tá aqui, vermelho. Daqui a pouco ele vai pro... Na medida que ele vai recebendo mais calor, ele recebe mais quantidade definida de energia e ele se transforma em laranja. Ele pula. Ele recebe uma energia, uma quantidade definida de energia, onde ele pula para o laranja e assim sucessivamente, até o violeta. E depois do violeta vem o quê? Os temidos ultravioleta. Esse tu não vê e esse é que te cala mesmo. Porque como a frequência dele é mais alta, esse é a tipo de energia eletromagnética que penetra, vai até os ossos. Tem as raio-x, raio-gama, que é pior ainda. As ultravioleta é aquele que olhar para o sol, tu não tá enxergando ele, né? Mas ele te queima a retina. Porque a frequência dele, a quantidade de ondas num segundo, ele é muito grande. O lambda, que é o comprimento, ele é apertadíssimo, assim, tá um monte. São trilhões e trilhões de ondas num segundo. Imagina, deu trilhões de ondas num segundo. Aí, 7 trilhões, por exemplo, 700 trilhões de ondas, já deu a cor violeta. Acima disso, vem ultravioleta e assim sucessivamente. Tá? Então, isso é muito importante hoje, pelo menos hoje, que eu sei que volta a repetir que é um assunto bem complicado, mas é muito importante que mais tarde, quando a gente entrar no que realmente nos interessa, que é salto quântico da consciência. Eu já vi muita gente falar salto quântico. Pô, cara, tem que dar um salto quântico na tua evolução. Você nunca ouviu essa expressão? Hã? Pô, cara, mas tu tá muito amarrado, bicho. Tá muito no vermelho, cara. Pô, cara, dá um salto quântico nessa tua vida. Pior é que eles estão na frequência. Pior é que vou fazer o quê?
Nem tudo é perfeito nesse universo. Nós estamos no caminho da evolução ainda. Salto quântico da consciência é isso aí. Mais tarde a gente vai falar para vocês, a gente vai associar para vocês o salto quântico do elétron com o salto quântico da saltar quanticamente é isso aí. É você simplesmente, hoje você é uma pessoa e amanhã você é outra pessoa de maneira instantânea, sem ter a necessidade de perder tanto tempo na sua evolução. Porque o salto quântico do elétron, ele é instantâneo. Ele é delta T igual a 0. Aí vem o delta T igual a 0. Tá? Delta é variação. Delta significa variação. Variação do tempo igual a 0. É muito maior que a velocidade da luz. É muito maior do que qualquer velocidade, até mesmo do pensamento. O pensamento em si já é instantâneo. Então, se tu é hoje uma pessoa, mas pode ser outra. Tudo te interfere. Ou tu dá saltos, né? Que nem um coelho. Ou então tu dá um salto quântico, meu. Vai firme. Muda a tua vida. Porque nós somos os observadores. O resultado depende de nós. A nossa interação com a matéria, ela é probar. Ela não é determinista. Se você pegar um corpo, um carro, quero saber a que horas eu vou chegar em Gravataí, se eu andar na tal velocidade, o que eu vou... Você consegue medir isso aí. Tudo bem. Agora, se você quiser dominar o seu corpo físico, a essência elemental do corpo físico, você lembra semana passada? A essência elemental do corpo mental e a essência elemental do corpo astral, como é que vocês fazem isso? Você tem que ter uma equação física para fazer isso? Não, cara. É só tu querer. Basta tu querer. Basta realmente tu querer. Tu muda isso instantaneamente. Um salto quântico. Porque daí, digamos assim, se você está aqui no nível de espiritualidade, você quer subir o seu nível de espiritualidade, você não precisa desse espaço aqui. Esse espaço aqui, ele pode não existir. Basta você querer. Só que para isso tu tem que ter voo. Então, ganha energia. Ganha energia de vontade, de força, busca conhecimento. Busca espiritualidade que você salta. Isso é salto quântico. Associação do salto quântico da matéria com o salto quântico da consciência. Claro que nós vamos falar mais sobre isso. Tá? Então, resumindo aqui, ó, de acordo com essa equação, a conclusão é que não há precisão nas medidas do átomo, porque o resultado depende do observador. Você nunca sabe como o elétron está se portando. Vocês não acham que isso aí não é um sinalzinho divino? Daqui, ó, a partir dessa imprecisão, desse princípio da incerteza, dessa lei de incerteza de Heisenberg, e também do modelo atômico de Niels Bohr, depois mais tarde nós vamos falar isso, é que se originou, não sei se vocês já ouviram falar, a famosa frase de Albert Einstein, dizendo, não, isso aqui, que Einstein nunca confiou nisso aqui, nunca acreditou nisso aqui. Ele nunca engoliu esse negócio do elétron se portar hora com partícula, hora com onda. Ou é ou não é. Porque a escola de Albert Einstein era a escola de Newton. Ele era determinista. Ele não aceitava esse negócio. Ou é ou não é. O universo... Aí vem aquela frase dele assim, não sei se vocês já ouviram, na escola se ensina muito. Você se buscar, não sabe que Deus não joga dados. Já ouviram isso? Deus não joga dados. Deus não joga dados. Não pode ser hora partícula, hora que negócio é esse? Tu tem que medir um negócio, pai. Não importa se eu estou observando, se eu estou interagindo ou não. Interessa o que acontece como acontece. É determinado o negócio. Para medidas absolutas, sim. Mas na física quântica, o átomo, ele é uma medida sempre relativa. Porque o elétron nunca se manifesta de uma maneira só. Ora como partícula e ora como onda. E pior que isso aí, cara, é um paradoxo, né? Chamado paradoxo. Porque partícula é uma coisa que é uma coisa no espaço. Definida no espaço. Está ali um corpo. A onda? Como é que vai medir uma onda? Agora eu quero onda. Não, agora eu quero só.
Não. Nada. Ele é o que é. Por isso, essa foi uma das perguntas de Albert Einstein para os caras. Ele tem que definir. Não sei, só sei que é assim. Foi o que os Board estranho. Aí ele não sei. Eu não estou aqui para questionar. Eu estou dizendo o que eu estou vendo. Porque a física quântica era diferente da física clássica, principalmente a física de Einstein, que era astrofísica, porque Einstein era mais universo, óbvio. Isso não era experimental. Isso era teórico. Einstein elaborava uma teoria e dava para os caras daqui a 50 anos fazer o teste dele. Teoria da relatividade é assim. Tem cara até hoje, agora, que estão fazendo testes com a teoria de Einstein, estão vendo que estão certo, coisa em relação ao universo, buraco negro, tudo de Einstein. O macrocosmo, Einstein não estudou o microcosmo, ele nunca engoliu isso aqui, ele é um saco. Porque a física quântica, que é a física de quantidades definidas de matéria e se comportando de maneira dual, para um determinista, para um físico clássico, isso é um terror, não só daqui. Mas como é que. E quem é que faz isso? Não sei, eu só sei que faz, tá aí, ó. Faz o experimento, olha. Mas não pode, tá aqui, não. Olha, é partícula, tá aqui o experimento, ó. Se fosse se o elétron fosse sólido, ele teria que passar pela feira e seguir o curso. Não teria que ter essa difração aqui. E como é que tem a difração? Quem é que explica isso aí? Não explica, é assim, é a natureza do átomo. E toda a matéria provém do quê? Vocês não faltaram nesse dia da escola, né? Isso aqui é extremamente importante. Tem muita gente que acha que tudo que é matéria vem da célula. É engraçado. E a pedra, isso aqui tem célula? Já ouvi falar isso aí, cara. Não, tudo é célula. É engraçado. Isso aqui tem célula? Tem vida? Respira? Oi, e aí, tu, como é que tá? Tem consciência interagindo? Tudo é átomo. A célula nada mais é que um composto químico, um composto de vários átomos. Hidrogênio, carbono, oxigênio, azoto. Aí entra a tabela paranoica, que é a periódica. Tá? Portanto, não há precisão nas medidas do átomo, que você nunca sabe onde o elétron está, que ele se movimenta e como ele se comporta. Se ora com partícula, ora com ômega. Quem fez isso? Pergunta para Deus, né? Pergunta para o divino. Sei que eu digo, isso aqui é um sinal divino, sabe por quê? Portanto, o observador passa a ser a referência de precisão, mudando o resultado. Ele é a própria referência de precisão. E tudo que tu faz, a teoria da relatividade de Einstein é isso. Nada é absoluto no universo. Tudo depende de uma referência. No momento que eu for medir um experimento, ele tem que ter alguma referência. Tempo, local, né? Condições adversas, enfim. Mas com outro cara que vai medir o mesmo aparelho em outro país, lá as condições são outras. Então a referência é outra. O resultado até pode ser o mesmo. Okay? Mas a relatividade é tudo relativo. Não existe um padrão. Aí você diz assim, não existe um padrão de referência universal. Não existe um padrão de referência. Tudo relativo. Todo mundo é relativo. Só que no momento que apresenta um postulado desse para ele que o elétron se manifesta de maneira dual, sem explicação, ele fala loucura. Não, peraí, é pra louco. Eu já sou louco, né? Mas isso é pra doido. E foi mesmo, cara. Então o observador, quem observa, quem realiza o experimento atômico, um átomo, esse cara interfere no resultado. Porque tu não sabe como ele está se manifestando no elétron. No momento do experimento, o elétron pode estar se manifestando de maneira como uma partícula. Aí um outro cara vai medir tal, uma onda, e muda tudo. Muda tudo. Tá? Eu pergunto para vocês, será que a mente influencia a matéria? Será que a pergunta certa, ou a resposta certa de Heisenberg, de Niels Bohr, mais tarde nós vamos falar quem foi esse cara, essa pergunta de Einstein, Deus não joga dado, será que não é Deus que joga dado? Não é Deus que determina a sua sorte. Não é Deus que influencia a matéria. Será que o homem, o observador, não joga dado? Será que o observador que não joga contra o seu destino? Aí eu pergunto para vocês, tá, Davi, mas como assim, né? O que tem a ver?
como o elétron se manifesta? A saúde física, a nossa saúde do nosso corpo. O que a medicina hoje já admite? 90% das patologias são Então, a tua consciência, a tua mente, ela está atuando Em cima sobre ela. Vós sois Deus e tendes esquecido. Então, o observador, nós somos donos do nosso destino. Nós devemos administrar aquilo que nos foi dado como presente momentâneo, nossa matéria. Então, não é Deus que joga dados. Então, eu acho que isso, para mim, na minha opinião, na verdade, é um aviso divino. Filho, eu te coloquei a matéria para nela fazer o que você quiser. E por que ela se comporta de maneira dual? Aí vem aquela história entre o bem e o mal, né? Tu decide. Tu quer ser rígido como uma partícula? Tu quer ser atrasado como uma partícula? Ou tu quer ser um cara volátil? Quer ser um cara leve? Um cara que se propaga com o ar e não há barreiras. Uma onda não tem barreira. A onda atravessa isso aqui. Uma partícula bate aqui e... Bom, agora se isso aqui fosse uma onda, tá bom. O princípio da onda de rádio. Como você consegue frequencializar uma onda que está na estação lá não sei aonde? Como você consegue? Isso é onda de rádio. Não há barreiras para ela. Né? Interessante isso aí. Cara, se tu não entende, tu não tem pelo menos a base, isso aqui é muito básico, viu? Tem muito mais coisa. Eu, na verdade, eu peguei 2 DVDs que eu tenho lá, que foi a... Eu brinco com ela, que é a minha fada madrinha, né? A Roseli, que me deu 21 DVDs de curso completo de física quântica, espiritualidade e Solares. E essa aqui é a aula 9 e 10, então cada aula dá 1h30. Então dá 3 horas aqui. Eu peguei tudo e tentei resumir em 1 hora. Uma coisa muito louca. Até porque se estende muito e ele deu vários exemplos aqui. Mas hoje, para nós, o principal é que vocês entendam 2 coisas. Tá? A primeira, que física quântica é a física das quantidades definidas de energia. Tá? Um elétron, ele só emite energia por pulsos quantizados, por energias definidas. Tá? Porque para ele, por exemplo, um elétron que está na superfície de uma barra de metal emitir uma luz vermelha, ele tem que receber quantidades definidas de elétrons, que vem através do calor, para ele poder emitir quantidade definida de calor. E essa luz vermelha, ela não se transforma em laranja, ela para por aí. Porque na medida que ela recebe mais quantidade de energia, ela salta pro... Então, o delta EQ, ou delta do espaço quântico, tá? Isso aqui é uma barreira, que é um intervalo, que é muito pequeno, muito, muito, muito pequeno. Então é isso, física quântica é a física das quantidades definidas de energia, mas é definida. Por quê? Porque não existe, por exemplo, meio pacote. Por isso que N aqui que eu coloquei para vocês, são quantidades de números inteiros. Não é uma energia e meia se transformou em vermelho. Não é. Quantidade definida, 1, 2, 3, 4, 5, pum. Aí saltou para o vermelho. 1, 2, 3, 4, pum. Saltou para o laranja. Assim vai. Não existe meia onda, tá? Ou meia carga energética. É quantidade definida. Eu também lembrando que um pouco, conserta a comissão. Claro, exatamente. Tá. Por isso que salta. Se desdobra. O que é do salto? Recebeu aquela... Certo? Com certeza. Com canto, às vezes com ponto, pode ser. Pode ter relação, vamos ver. Mais tarde nós vamos ver. Você não digo. São os fenômenos espirituais, ó. Tá? Os planos dimensionais e principalmente a diferença entre Deus, Espírito e matéria. Aqui tá a chave. Aliás, na teoria do campo está a chave. Porque o que é um átomo? Um átomo é um somatório de partículas atômicas. Um átomo é uma substância energética, não é uma energia propriamente dita. Não sei se vocês estão lembrados sobre a nossa... Isso é uma coisa minha, uma coisa que eu estudei e eu postulei. Eu não vi isso em livro nenhum.
O átomo, na verdade, para mim, ele faz parte de uma energia única, uma energia primária chamada axé, onde a filosofia espírita, a doutrina espírita, conceituou como fluido cósmico universal. Tá? E esse axé, ele tem 3 características: luz, som e movimento. Mas também tem 3 funcionalidades. Ele funciona como forrá, ele funciona como prana e como kundalini. E todo átomo, o átomo de hidrogênio, o átomo de carbono, ele provém, para mim, na minha opinião, da energia forrática. Que essa energia forrática, ela se transforma, ela se converte em luz, eletricidade, magnetismo, segundo o conceito dos antigos. O prana é energia de vitalidade. O kundalini é energia de estruturação, energia telúrica. Tá? Então, o átomo, na verdade, ele é uma derivação de forrá, que é uma derivação do axé, que é uma energia única. Só que essa energia única, ele ainda assim não é Deus. Ele se manifesta como um plano divino. Tá entendendo? Não é o próprio Deus ali. É uma manifestação de Deus. De uma forma que depois, quando a gente estudar a teoria do campo, a gente vai entender melhor. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Chegando, né? Deu 1h07. Tá? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é em relação a isso aqui. Física quântica é a física da quantidade indefinida de energia. Tá? É como a energia no espectro vermelho, é como ela se distribui. Ela se distribui não de forma contínua, mas de forma descontínua, de forma quantizada. Tá? E a segunda é que o elétron, o próton, o nêutron, o átomo em si, ele, além de se manifestar de forma quantizada, ele pode se manifestar de forma dual, ou como uma partícula sólida, ou como uma onda. Tá? Isso gera o princípio da incerteza, mais tarde postulado por Heisenberg, dizendo que o seguinte, que a posição e o momento de qualquer experimento que você faça, ela vai ser sempre imprecisa, porque depende de um único fator, o observador. E eu pergunto para você, né? Já que a gente descobriu isso agora, em 1924, 27, para cá, como é quem que sempre administrou a matéria, esse estado da matéria, qual a mente que administrou tudo isso desde o início da existência, desde a formação do Big Bang? Que mente ou que mentes, né? Que administrar isso? Quem são esses caras? Quem são esses observadores? Né? Porque o átomo, ele se manifesta de forma dual, mas ele é estável, porque ele não se desintegra, né? Eu estou aqui agora, está aqui, não está se desintegrando, está firme. A não ser que ele receba uma caloria, que receba uma coisa exterior. Mas interiormente ele está aqui. Ação do tempo. Mas está bem. Ele não se desintegra, mas como é que ele se manifesta? Quando eu não estou observando, como é que o elétron está se manifestando aqui, nessa reta? De forma como uma partícula ou como uma onda? Quando eu não estou observando o elétron que está lá dentro, como é que ele está se manifestando? Partícula ou onda? Sem certeza. Estão entendendo? Olha o princípio da energia. Einstein ficava louco com isso. Einstein ficava louco, não pode. Quando eu não estou observando, como é que o elétron está se manifestando? Se eu observar, eu vou ver que ele se manifesta ora como onda, ora como partícula. Faço um experimento e vejo. Mas quando eu não estou observando, como é que ele se manifesta? Porque não é ao mesmo tempo onda e partícula. Não, é onda ou partícula. Mas e aí, quando eu não estou observando? Então quem é que administra isso aí? Quem é que administra? Ali entra a questão da consciência cósmica. Então, aqui a física quântica, ela aceita a manifestação de uma consciência cósmica regendo toda a matéria de todo o universo. Acaba aquela fase da matéria ser uma causalidade.
aliás, uma casualidade. O Big Bang, tudo é do Big Bang. Não, mas o elétron se manifesta, e como é que ele, quem é que mantém isso estável? Quem é que transforma? Tem que ter uma consciência por trás disso. Aí você perguntava, mas quem fez isso? Eu não sei, deve ser Deus. Vai perguntar para ele. Está aqui, eu fiz experimento. E o mais incrível ainda, que a consciência cósmica, ela sustenta essa dualidade partícula-onda. Mas quem interfere nela para uso próprio somos nós. Tu vê que Deus, ele lava as mãos nesse sentido. Vai depender como tu interage na matéria, não depende de mim. A matéria está aí, ela se manifesta das duas formas. Faça a tua escolha. Aí veio Amit Goswami nesse livro. Aqui ele postulou algo novo, Amit Goswami, que antigamente existia se eu não me engano, estou com o René Descartes, uma ideia que era assim, penso, logo existo. Você já ouviu falar? Através desse conceito quântico, como é que pensa? Tu pensa o quê? Não pensa, tu escolhe. Tu não sabe como a matéria vai se manifestar, está se manifestando. Se tu não está observando, como é que ela está se manifestando? Não sei. Ora pode ser com partícula, ora pode ser com onda. Então daqui veio a expressão, escolho, logo existo. Tu escolhe ser uma partícula rígida, ou tu escolhe ser uma onda. A tua consciência, você que diz, o universo autoconsciente. É o tema do livro. Justamente sobre isso. Tu escolhe o teu destino, mas tu escolhe, não adianta tu pensar. Se eu penso, eu fico parado. Posso ficar eternamente pensando até morrer, não fiz nada, me enchi de karma, eu não estou de coisa nenhuma. Aí vem a lei do karma justamente para resolver essas questões, para agilizar. Então tu tem que fazer a tua escolha, meu amigo. Tu tem que sair de cima do mundo. Porque a matéria está aqui, ela se manifesta de forma igual. Não adianta nem reclamar para Deus. Porque ele coloca a escolha na tua frente. Tá aqui, filho. Vai para lá, vai para cá. Por isso que diz, em cima do muro ninguém fica. Tem uma história de dois papinhos numa pedra, né? Conversando. Aí disse assim, vamos tentar passar lá do outro lado. Falador, vamos. Os dois, né? Conversando. Aí a pergunta é a seguinte, qual deles pulou primeiro? A resposta. Nenhum dos dois ficaram tentando. Você fala, não, vamos pular, não, eu vou tentar pular lá do outro lado. Eles ficaram tentando ir dos dois lados. E agora? Assim, eu ficando lá. E eu fico pensando aqui, olha só, a parte que a gente sabe, assim, né? Mas agora a coisa fez assim, ó. Caiu, tá? Pra quê? Deus, como a gente é pecado, eu acho que quantas criaturas estão na ignorância, na escuridão, sem saber isso aí, que a gente sabe, e agora, feito mais propriedade, assim, pra Deus, feito bastante propriedade, bastante saiu pra caramba, vou começar a pensar diferente, vamos ver, mudou muita coisa em mim. Mas eu fico observando assim, e aí o resto da humanidade, né? E o resto dos meus colegas da casa espírita, e o resto, sabe? É uma pessoa que tem Tem muita casa urbana também está atrasada. Casa espiritualista, esotérica. Então, a gente tem, ai meu Deus, como pior que falando coisa que não sabe. Quando eles falam em quântica, o cara tem que entender essa base aí. Para não ser físico, não é nada disso. Até porque eu não sou físico. O que eu entendo é isso aí. Passou disso aqui, eu já me entendo. Não, vai falar do físico. Não. Mas isso aqui já me dá base para a espiritualidade. Isso aqui é base para a espiritualidade. Não é base para eu ser um professor de física. Isso é base para a espiritualidade. E se eu não entender isso aqui, eu não vou entender um monte de outras coisas que acontecem no universo. Porque tem muita gente que ainda acha que ET viaja pelo universo. O cara viaja nada. Tem filmes que mostram que viaja, cara. Alta tecnologia, os caras, eles conhecem o interior do átomo. Eles conhecem esse fenômeno onda matéria há muito mais tempo que nós. É só ter aparelhos, tem instrumentos, tem alta tecnologia e realiza isso aí. Pega a matéria, dá aquele salto. Estabelece as coordenadas, pedem licença para o projeto Terra, para o projeto planetário, para o projeto galáctico. Tem tudo uma dimensão. Que nem vai fazer uma viagem, tu tem que ter origem e destino. Tem que saber que hora tu vai chegar lá, a pista do aeroporto tem que estar livre, tem que estar te esperando, tem que estar tudo coordenado, não é? Os caras não viajam por viajar.
Isso aí aqui, uma Os coisa. caras sabem, os caras pedem permissão, tem que dizer por que vão, o que vão fazer, que momento que eles podem chegar, que tempo eles vão ficar. É tudo coordenado. Tudo coordenado. O universo é inteligente, autoconsciente. Aí eles escolheram, muitos escolhem mesmo. Não está nem vindo. Escolheram. Porque o universo é assim. O universo é feito de escolha. Porque a matéria é dual. Então tu escolhe o que tu quer para ti. Como tu vai interagir com a matéria. Como tu vai interagir na materialidade. Como tu vai interagir. Tu escolhe. Ou tu quer ser uma pedra rígida, como é hoje, infelizmente, a maioria dos espiritualistas. Digo até da humanidade, né? 2/3 sendo condenados não é brincadeira. E 1/3 quer ser uma onda, quer se propagar. Mediante. Olha que louco. Sabe que isso não é uma mensagem divina? Não é Deus que joga dados. Einstein estava errado. Ouviram? Einstein estava errado. Mas ele já morreu, né? Não pode defender. Quem joga dados somos nós, meu querido. Se a matéria se manifesta assim, foi provada, postulada até hoje, ninguém conseguiu derrubar isso aqui. É assim porque é assim. Niels Bohr, a resposta de Niels Bohr para Einstein. É assim porque é assim. Vai me contestar. Mas não pode. Prova. Prova. Einstein. Porque ele era determinista, né? Einstein era determinista. Não aceitava, sabe? A física probabilística. Porque a física quântica, que é a física das quantidades definidas, também é conhecida como a física das probabilidades. Como é que o elétron está? Ora ele pode se manifestar como partícula? Sim. E ora como onda? Também. Mas como é que pode? Dualidade. Partícula onda. Princípio da incerteza. No universo tudo é incerteza. Tudo é probabilístico. Por quê? Porque tudo é escolha. Não é pensamento. Tem gente que acha que o universo é pensamento. O universo não é pensamento. O plano búdico está muito acima do plano do pensamento. O plano causal em si já é um pensamento abstrato. É o plano dos ideais. Não mais um plano de ideias, é ideais. O plano búdico, o plano ático, então nem se fala. O universo é muito maior. Existem dimensões que estão muito acima do pensamento. O universo não é pensamento. Pode ser o nosso universo. O nosso universo, a nossa dimensão, pode ser pensamento. Mas acima, não fala nada. Porque tudo é escolha, não é pensamento. Se tudo fosse pensamento, os grandes cientistas da humanidade seriam altos espiritualistas. Seriam deuses na Terra, não é? E como é que tem tanto cientista aí caindo? Porque o universo não é pensamento. O universo não é regido por uma intelectualidade, é por uma sapiência. Tá? Nem todo sábio precisa ser intelectual. Mas todo intelectual precisa chegar à sapiência. E está numa frequência alta. Porque esses caras, nós ainda somos feitos de notas temperamentais. Nós precisamos subir para notas sublimes e depois para notas amônicas. Lembra? Estamos aqui embaixo ainda. E tudo, incrivelmente, não é espacial. Eu não preciso subir uma escada para chegar ao céu. Vocês já viram o que tem de foto por aí mostrando escadinha para subir ao céu? Vocês já viram como tem? Fotos até lindas, pinturas, né? Não é nenhum erro. Ninguém sobe ao céu com escada. Salta. É só o teu corpo astral ganhar energia suficiente para ele poder saltar o nível dimensional superior. E que tipo de energias ele precisa receber para poder saltar? Escolhas. Faça as escolhas certas. Senão, muita sorte. Tá? Muito obrigado a todos. Saravá, Pintaxé, Namastê. E até o próximo encontro. Vamos para a nossa aula agora de Tai Chi Chuan e meditação. Peço a todos que me ajudem, tá? Obrigado, pessoal.